TV Aparecida, programa Em Comunhão. É o nosso bate-papo de cada semana, essa conversa gostosa. Eu tenho certeza que você participa também, você nos ajuda a compreender cada vez mais determinados temas e mais ainda quando nós tomamos a Bíblia Sagrada nas mãos e procuramos conhecer Jesus através da Bíblia e deixar que Jesus também nos conheça cada vez melhor. Seja bem-vindo a este programa. Desejamos de coração que o Espírito Santo nos ilumine e que aquilo que a gente faz, diz, partilha com você, que o Espírito Santo ilumine para que você possa colher o que for bom. E aquilo que você achar que não é tão bom, pode deixar de lado, a gente não vai ficar chateado, tá bom? E mais uma vez eu conto com meus queridos colegas aqui dessa mesa redonda, deste Em Comunhão, e saúdo de todo o coração o nosso querido Padre Vidigal. Bem-vindo mais uma vez, Padre Vidigal, ao nosso Em Comunhão. Ele vai participar conosco com a sabedoria imensa que tem. A gente chama o Padre Vidigal de exegeta, né? Eu quando ouço essa palavra exegeta, Padre Vidigal, eu já imagino aquele que é capaz de esmiuçar cada palavrinha da Bíblia e trazer uma mensagem através dela, né? Até porque você tem esse grande dom de poder ler a Bíblia no seu original, que nós não temos, né? E mais uma vez o professor Denis Duarte, que ele é especialista em Bíblia, cientista da religião, professor, pesquisador, escritor. Bem-vindo, Denis. Obrigado mais uma vez pelo convite, Padre. É sempre bom estar aqui, especialmente nesse mês de setembro em que estamos refletindo aí sobre a Carta aos Gálatas. Exatamente. E a gente espera que você, neste mês de setembro, mantenha a sua Bíblia aberta, viu? Mantenha essa Bíblia realmente como um sinal de Deus dentro aí da sua comunidade, da sua casa, né? Eu gostaria tanto que nós tivéssemos a Bíblia assim, com tanta veneração e com tanto respeito, como nós temos as nossas imagens de Nossa Senhora Aparecida, nossos crucifixos, né? Que são símbolos importantes para nós, mas nada se iguala a esta Bíblia Sagrada, porque quem conhece a Bíblia, conhece Jesus. Quem desconhece a Bíblia, desconhece Jesus. E aí começa a inventar certas figuras de Jesus que nunca existiram, uma deturpação de Jesus de Nazaré, nosso Salvador, Filho de Deus, aquele que acompanha a nossa vida, a nossa história, minuto a minuto, instante a instante, até o final dos tempos, como Ele prometeu para nós. Gente, nós estamos conversando sobre a Carta aos Gálatas. Essa carta é tão importante para nós. Eu dizia para o Padre Vidigal e para o Denis, né? Poderia muito bem ser assim, Carta de São Paulo aos brasileiros. Ou, digamos assim, a Galácia está no Brasil, porque nós cristãos vivemos situações assim bem próximas daquilo que era a situação das comunidades da Galácia quando São Paulo escreveu essa carta para eles. Só espero que São Paulo não fique assim tão indignado conosco como ele ficou com esses Gálatas. Insensatos, dizia São Paulo. Vamos então prosear sobre a Carta aos Gálatas. E o primeiro aspecto que eu gostaria que o Padre Vidigal pudesse comentar é exatamente uma expressão que Paulo usa. Aliás, antes nós queremos chamar um versículo para iluminar esse nosso encontro, e esse versículo nos vem exatamente da Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Ouçamos. Não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não perdermos o ânimo. Assim, pois, enquanto temos ocasião, façamos o bem a todos, sobretudo aos nossos irmãos na fé. Não nos cansemos de fazer o bem. De vez em quando a gente fica cansado, não é mesmo? São Paulo percebia isso e ele animava sempre as suas comunidades. Mas eu creio que essa palavra de Paulo tem algo a ver com uma expressão muito forte que ele usa na Carta aos Gálatas. Eu gostaria que o Padre Vidigal pudesse comentar essas obras da carne e essas obras do Espírito, né? Ele coloca exatamente esses dois aspectos de viver uma liberdade cristã, né? Que seja uma liberdade no Espírito e não apenas uma libertinagem. E essas duas expressões, eu acho que você, Vidigal, que entende tudo isso no original, poderia comentar para a gente.
Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar esse versículo tão bonito: não nos cansemos de fazer o bem. Sim. E isso me faz lembrar uma frase que ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. Às vezes a gente pensa, bom, eu fui lá, aconteceu isso e isso, mas só Deus sabe o que ficou no coração das pessoas, né? Sim. A gente pode, antigamente se contava, houve tantas confissões, tantas comunhões, tantos casamentos legitimados, mas só Deus é que sabe multiplicar isso aí e ver em cada coração o que aconteceu nas missões, nos nossos trabalhos apostólicos, né? Ninguém sabe o bem que faz quando faz o bem. E por isso a gente nunca vai se cansar, porque o mínimo que você fizer, Deus vai multiplicar. Bem, respondendo sua pergunta, então, São Paulo fala claramente que existe um antagonismo, né, entre carne e espírito. Ou nós vivemos segundo a carne, ou vivemos segundo o espírito. Consequência, viver segundo a carne, morte. Viver segundo o espírito, vivereis. Como já foi falado aqui, né, que Adão e Eva comeram a fruta e tiveram as consequências de ser expulsos do paraíso. Bem, então, é claro que nós podemos passar de uma para outra, né? Ninguém nasceu joio ou trigo para ser joio ou trigo a vida toda. Às vezes a gente é joio, às vezes a gente é trigo, então pode ser que alguma vez nós facilitamos com as obras da carne e às vezes, né, Deus nos tira daí, nos leva para as obras o fruto do Espírito, que é amor, paz, caridade, alegria, no Espírito Santo. E então nós estamos entre os dois caminhos, né? É uma tradição antiga da igreja de propor, né, como Jesus já falava, como é estreito o caminho que leva à salvação e como é larga a estrada que leva à perdição. Então, viver segundo o Espírito, viver segundo a carne, é um exame de consciência diário que nós fazemos, né? Nesse dia, eu fui mais para a esquerda ou mais para a direita? Para que lado que eu fui? Eu segui realmente o Evangelho? Eu fui plenamente de Cristo? Em que pontos que eu ainda estou ligado à servidão da carne? E a carta aos Gálatas, então, nos faz pensar. Eu preciso me aproximar mais de Jesus. Para dizer, como Paulo falou, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Exatamente. E eu creio que é importante, né, Vidigal, a gente compreender que quando a Bíblia usa essa palavra carne, né, ela está falando de tudo aquilo que Jesus falava, o mundo, né? Um tipo de materialismo, individualismo, aquela atração que a gente tem para realizar a vida com as coisas aí deste mundo, né? Eu acho que é isso, não é, Denis? Essa carne é muito mais do que simplesmente falar do nosso corpo ou fazer qualquer divisão entre espírito e corpo, ou alma e corpo, né? É muito mais do que isso. É todo um modo de agir que não leva o transcendente em conta, não leva Deus diante dos olhos. É muito mais no sentido das escolhas que eu faço, sim, do que qualquer outro, né? As escolhas que eu faço, como o Padre Vidigal colocou, né? Eu vou escolher ficar mais próximo do Cristo ou não. Jesus disse, eu sou o caminho. Sim. E o que é uma conversão? É uma mudança de caminho. Você faz conversão à direita e à esquerda no trânsito, você está mudando de caminho. E o Cristo nos chama a essa conversão, nada mais é que isso, é escolher. Todos os dias, a todo instante, eu tenho várias opções, como o Padre Vidigal colocou, os dois caminhos. O caminho das obras do Espírito e o caminho das obras da carne. E o tempo inteiro eu tenho que escolher. Então, se eu, de fato, aceitei essa liberdade cristã que Cristo me deu, eu tenho que também me esforçar e contar, claro, com a graça de Deus, por mim só eu não consigo, de sempre fazer a opção pelo caminho que é o Cristo nas situações. E aí eu vou colher os frutos. Quando faço as opções pelo caminho do Cristo, colho os frutos do caminho do Cristo. Quando faço as opções pelo caminho da carne, ou seja, que são aquelas questões distantes do que me afastam da proposta de Jesus, eu vou colher essas
os frutos dessas opções. E eu gosto muito, Padre Ulisses, dessa visão agrícola da coisa. Né? Sim. Jesus era um homem de roça, né? Vivia no campo, com as pessoas do campo, e ele fala nessa linguagem o tempo todo, e Paulo retoma isso. Quando fala dos frutos do Espírito, dos frutos da carne, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Porque às vezes também é isso, né? Às vezes eu estou sempre me esforçando e pedindo a Deus a graça de fazer as escolhas pelo Cristo, mas às vezes a pessoa pode desanimar porque não está vendo fruto naquilo. Exato. Mas no tempo certo, como diz Paulo, a gente colhe. Ou como o próprio Paulo nos disse, né? Uns plantam, eu vou dizer outros regam, e outros colhem, mas é Deus que faz crescer. E nisso a gente percebe, então, que toda essa linguagem de Paulo para nós nos coloca diante de atitudes, opções que nós fazemos, não é mesmo? Critérios que nós usamos para as nossas escolhas, as nossas decisões, né? E esses critérios, essas atitudes, elas podem brotar de uma conexão profunda com Deus, com Jesus, com o Espírito de Jesus, ou então com essa conexão com aquilo que é o nosso mundo, entende? Os interesses do mundo, que a gente sempre diz é o ter, o prazer, o sucesso, o poder, e a partir daí então a pessoa, ela absolutamente se encolhe, né? Ela passa a servir somente à carne e não mais ao Espírito, né? E aí a vida dela não se define mais em vista de uma vida maior, mas vai virando uma vidinha. E na medida que os anos vão passando, ela vai percebendo a frustração existencial que ela está construindo para si. Ah, porque eu comprei isso, eu tenho aquilo. Ah, porque eu consegui esse lugar, eu sou importante na sociedade. Mas lá no fundo da pessoa, a frustração, entende? Não estou realizado, né? E as coisas todas que eu tive, a própria idade vai fazendo com que elas murchem diante dos meus olhos, porque já não posso usufruir de tudo isso como gostaria. Mas se a vida, eu estou o tempo todo alimentando essa vida em busca de uma eternidade, aí a coisa se torna muito diferente. Acho que São Paulo, ele coloca uma liberdade cristã, mas é uma liberdade de amar, né? É uma liberdade, como você dizia, dentro de viver. E é um cuidado que a gente tem que ter, padre, quando a gente comenta, como estamos comentando, a gente entender o seguinte, existem essas escolhas nesses dois caminhos, certo? Mas isso não quer dizer que a minha vida tem que ser dividida. Às vezes as pessoas entendem errado esses dois caminhos. Entendem, por exemplo, uma divisão, eu sou da ideologia A, fulano é da B, eu sou da opção política A, fulano é da B, e aí divide. Não. Né? Eu sou da igreja A e fulano é da B, né? E aí, não. São Paulo explica muito bem nessa carta, como a gente está sempre dizendo, a questão da unidade, né? Uma coisa são as escolhas que eu tenho que fazer que favorecem o meu caminho junto ao Cristo. Sei. Outra coisa é dividir, e dividir não nos pertence, né? Porque o caminho do Cristo é o caminho do amor, é o caminho da caridade. São Paulo ensinou isso, o próprio São Paulo ensinou isso quando, no final do capítulo 12, finalzinho do capítulo 12, ele diz assim, na carta aos Coríntios, ele diz assim, eu passo a indicar a vocês um caminho, independe do dom que você tenha, independe das qualidades que você tenha, eu vou te indicar um caminho. É o caminho do amor. Então, tudo que nós temos, que nós somos, que nós fazemos, qual é o critério principal para sabermos se estamos ou não no caminho do Cristo? É a caridade, é o caminho do amor. Porque aí a gente não confunde as coisas. Uma coisa é sempre escolher o caminho do Cristo e outra coisa que não nos pertence é dividir a vida, dividir as pessoas, dividir as situações. Deixa eu perguntar então para o Padre Vidigal, quando nós colocamos, Padre Vidigal, entre essa questão carne e espírito, né? A gente poderia até dizer que poderia haver até uma idolatria da religião, né? Quando eu digo assim, eu, porque pertenço a essa determinada denominação, eu estou salvo. Os outros estão condenados, né? E talvez eu não faça esse discernimento. Eu estou servindo a carne ou estou servindo ao Espírito? Porque eu posso ser católico, posso ser dessa denominação e eu sirvo ao Espírito, né? É ao passo que eu sou católico e eu sirvo a carne. É possível pensar nesses termos daquilo que Jesus propôs como um caminho que vai muito além
da divisão em religiões, em grupos, em denominações e pensar num ser humano que é todo de Deus, que mesmo sem pronunciar ou conhecer o nome de Jesus, é todo de Jesus, né? E o ser humano que arrota o nome de Jesus para todo lado, mas é todo da carne. Como é que você vê isso aí, Wilson? Olha, nós estamos estudando lá com os seminaristas os profetas. Sim. Então fica muito claro que Deus não separa as pessoas em judeus e gentios, como se dissesse, esse aqui é meu povo, aquele lá não é. Não, exatamente o Cristo, o julgamento de Deus, Jesus, será pela caridade. Você deu de comer, você deu de beber, você acolheu, você visitou, você fez o bem, então você é do meu lado. Porque a divisão estará entre os justos e os injustos, seja lá de onde for. E o próprio Paulo fala nessa carta, Deus não faz acepção de pessoas, fala no capítulo 2. Aliás, essa frase é de São Pedro também. Quando ele visitou a casa de Cornélio, que era um centurião romano, São Paulo falou, olha, estou vendo que o Espírito Santo desceu sobre vocês, mas vocês são pagãos. Então, é porque Deus não faz acepção de pessoas. Onde houver boa vontade, onde houver serviço, onde houver amor, Deus aí está. Exatamente. E isso nos coloca quase que numa contracultura a muita coisa que a gente assimilou, entende? Porque às vezes a gente se considera, digamos, eu já estou salvo, eu sou batizado, eu vou à igreja, eu tenho todas as marcas da graça e da presença de Deus, mas depende realmente, entende? Que valores eu abraço no meu modo de pensar, de falar, de agir ou não. É como se a gente estivesse vestido com uma roupa muito bonita, que eu chamo a veste do meu batismo, mas, meu Deus do céu, por dentro, e Jesus tem uma expressão que é meio dolorosa para os fariseus, né? Vocês são sepulcros caiados, vocês parecem super religiosos por fora, de acordo com a lei de Moisés, com as nossas sagradas tradições, mas por dentro vocês estão podres, vocês são ossos de mortos. Eu acho que isso aí é muito forte também para nós e deveria chamar a nossa atenção, né, Denis? O exterior e o interior da pessoa, né? Aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Hoje eu acho que tem uma virtude do Espírito Santo que vai se tornando assim super provocadora para nós, a virtude da coerência. Sim. A virtude até onde eu busco coerência ou não. Sem dúvida. Jesus, quando chama os fariseus de hipócritas, né? O que era o hipócrita? Era um ator, né? Sim. Conhecendo ali da cultura grega, o ator grego era chamado de hipócrita porque o ator, de certo modo, né, ele vive uma mentira, porque ele vive um personagem no momento da peça. Por isso ele era considerado, na época, um hipócrita. Então Jesus, quando os chama de hipócritas, ele está dizendo isso, vocês estão vivendo um personagem. Fazendo teatrinho. São, na verdade, apresentam uma coisa, mas na verdade são outra. Né? Sim. E é isso que eu não gostaria que Jesus nos chamasse, né, de hipócritas, ou seja, é de fato a coerência. Se sou cristão, isso não quer dizer que eu não vá errar, mas quer dizer que eu estou tentando acertar. E não errar é exatamente pedir perdão. Exato. Porque eu não acerto sempre. Então, a minha humildade fala, não, Senhor, pisei na bola, não dei conta, me perdoe que eu vou começar de novo. O próprio Paulo dizia que tinha um espinho na carne, né? É verdade. Que lutava contra alguma dificuldade. Que bom que ele não disse qual, porque isso cabe para todos nós. Cada um de nós tem seu espinho na carne, né? Que nós lutamos, mas importa não que não caiamos, mas importa que a gente continue lutando, acreditando, né? Fazendo, como disse o Paulo, insista em fazer o bem. Porque no tempo certo nós vamos colher, que foi o texto de abertura de Gálatas no programa de hoje. Exatamente. Não nos cansemos de fazer o bem. A seu tempo colheremos. Não é, Vidigal? Exatamente aquilo que Gálatas propõe. Não desista, não se canse de ser bom, né? No tempo certo nós vamos colher os frutos, até mesmo desta pandemia. Não se canse da sua fé, não se canse da sua participação, não é assim? Eu vejo isso numa palavrinha muito importante, perseverança.
A gente aprendeu lá no seminário, né, rezar todos os dias pela nossa perseverança. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia. Por quê? Porque começar é bom, mas perseverar é melhor, né? É isso que precisa. Jesus falou também, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque no meio do caminho, né, nós vimos ainda domingo passado, Jesus falou, eu estou perdendo gente, uns vão embora, e vocês também querem ir embora? Aí Pedro falou, não, mestre, só tu tens palavra de vida eterna, a quem nós iríamos? Então perseverar é muito importante. É a palavra perseverar. Guarde no seu coração essa palavra e conte sempre com a graça, com a força e com o perdão de Jesus. Refletindo, meditando, propondo exatamente aquilo que neste mês da Bíblia nos é proposto pela Igreja do Brasil, a gente ler, meditar e aplicar para nós a carta de São Paulo aos Gálatas, cujo lema é todos vós sois um só em Cristo Jesus. E retomamos então a nossa conversa com o Padre Vidigal, retomamos a nossa conversa com o professor Denis, para que possamos agora sim olhar um pouquinho essa carta a partir exatamente daquilo que São Paulo encontrou naquelas comunidades, nos Gálatas, e que pode perfeitamente ser aplicado para nós dentro do contexto da conjuntura que a gente vive hoje no país, em termos de catolicismo, em termos de cristianismo, em termos de povo brasileiro, né? Até onde essa mensagem ela pode realmente ser aplicada a nós e quais as conclusões que a gente pode tirar para a nossa vivência de cristãos, de irmãos, de viver aquilo que São Paulo propõe, a liberdade na unidade, a unidade na liberdade, e tudo isso amarrado pelo mandamento do amor a Deus e do amor ao próximo. Padre Vidigal, como é que você iria aplicar essa carta aos Gálatas ao nosso povo brasileiro? Eu vejo, Padre Ulisses, à luz daquilo que Jesus pediu na última ceia. Sim. Pai, que todos sejam um, como tu e eu somos um, para que sejam consumados na unidade. E, afinal, que sejam um para que o mundo creia. É muito importante ser um testemunho verídico, né? Crível. Senão, que testemunho que nós damos? Uma família dividida. E eu vejo isso até mesmo na igreja. É muito ruim a gente ver divisões na nossa igreja, né? E acontecem, desde os tempos antigos, as heresias, né? E depois as divisões mesmo, cisões na igreja. Então, caminhar juntos é a nossa força, né? A união é que faz a força. Agora, nós estamos precisando no Brasil exatamente construtores da paz, né? Pessoas que constroem a paz, que levam unidade, que fazem aquilo que é um congraçamento, né? Pessoas que saibam unir os corações. Isso está faltando muito entre nós. Exatamente. Como que você vê, Denis, essa carta de São Paulo, se você enviasse ao povo brasileiro, aos católicos brasileiros, como que você vê exatamente a gente perceber numa carta escrita há praticamente mais de 2000 anos, por aí mais ou menos, né? A mensagem de Deus para nós hoje, porque não é uma carta apenas aos Gálatas, é uma revelação divina, está dentro da Bíblia, né? Então é importante que a gente perceba que não se trata de algo que se perdeu na história, mas que é algo que nós proclamamos hoje para nós. Ela tem que ter validade para nós. Qual é essa validade? Acho que me arriscando a continuar o que o Padre Vidigal disse, né? Que ele disse da fé naquilo que Jesus nos apresenta, que os textos sagrados nos apresentam, e dar o testemunho dessa fé, e dar o testemunho com a caridade. Sim. Acho que se eu pudesse fazer isso, apresentar então essa carta, é mostrar, vamos dar o testemunho na fé em Jesus Cristo, mas de uma forma concreta, com a caridade, com o amor ao próximo. E não um amor ao próximo qualquer. Costumo dizer que amar o próximo é fácil. O difícil é amar o próximo como a mim mesmo, né? Como Jesus nos pede. Então eu experimentando esse amor de Deus, essa liberdade que Cristo nos dá, como é dito na carta aos Gálatas, eu consigo, porque sou livre, amar o próximo como a mim mesmo. Mas se eu ainda estou preso a alguma coisa,
aos meus desejos, a ganância, a vontade de passar por cima do outro, eu ainda estou preso, eu ainda não sou livre, e aí eu não vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo. Por isso eu acho que a caridade verdadeira é o caminho. E a caridade verdadeira, Jesus já nos diz como fazer. É amar o próximo como a mim mesmo. Às vezes eu acho assim, tão difícil a gente compreender como nós estamos no século XXI, né? Superamos o século XX, que foi um século de muitas guerras, de praticamente genocídios dolorosos, 2 guerras mundiais e tantas outras que aconteceram. Entramos no século XXI com um sonho, não é mesmo? De que já tivéssemos experiência suficiente do negativo para começar a construir alguma forma de convivência em que nos uníssemos, né? E de repente a gente percebe esse triste partidarismo que hoje a gente chama de polarizações, né? E um partidarismo que vem não a partir de filósofos, né? Ou a partir de, digamos, de reflexões mais profundas, mas de redes sociais que provocam o nosso emocional, nos fazem tomar um partido estupidamente, né? E a partir daí, então, a rejeição, aquele deletar o outro da minha vida, não tem mais capacidade de sentar para dizer, olha, Denis, eu penso assim, você pensa de outro jeito, tudo bem. Primeiramente, nós somos irmãos e nos amamos, né? O resto vem depois, né? Se eu torço para o Santos, que é muito bom, ou você torce lá, sei lá, para o Atlético Mineiro, ou para qualquer outra coisa, mas isso absolutamente não toca no essencial da nossa vida, o amor que nos une em Cristo Jesus, né? Por que será que está acontecendo em século XXI exatamente esse tipo de partidarismo, eu chamo partidarismo emocional, né? Por que uma coisa dessa? Vidigal, eu sei que já tem uma experiência de vida, que já passou aí umas boas décadas, né? Você já conheceu bem, desde os anos 50, né? Desde a última Guerra Mundial, digamos assim, né? E passamos pelo Vaticano II, passamos por uma igreja que não aceitou a ditadura militar e lutou para conseguir a liberdade, né? Por que que de novo vem essa nostalgia do negativo do passado? Por que que vem de novo essa tristeza de partidarismo, de fanatismos, né? O medo que hoje a gente está tendo de que possa acontecer, por exemplo, no Afeganistão, né? Ou então dessas, digamos assim, descarte, como diz o Papa, né? Descarte. Povos inteiros que são descartados do direito de sobreviver. Nem de viver, de sobreviver. Olha o nosso querido povo haitiano sofrendo catástrofes, sofrendo miséria, pobreza. Como é que a gente no século XXI, ciência, tecnologia, coisas assim que nos encantam, desde um celular até um notebook, e de repente, humanamente, será que nós estamos com a marcha ré engatada na história? Ou é alguma coisa que a gente dizia assim, não ia acontecer isso mesmo? São muitas perguntas, né? É verdade. Pouca resposta. Mas eu acho que uma é crucial: individualismo. Sim. Eu acho que cresceu muito o que o Papa chama também de a negação do outro, né? Como você falou aí, as pessoas são descartáveis. E a indiferença, o indiferentismo, quer dizer, isso não é comigo. Lá na Europa, por exemplo, socorrer os pobres, isso é do governo, não é comigo. O governo tem dinheiro para isso, faça caridade lá. E nós estamos bebendo esse veneno, né? Quer dizer, muitas pessoas, quando chegam a um certo topo da vida, eles não pensam mais nos outros, né? Muito rico aí nunca visitou uma favela. Então nós temos 2 mundos separados. O Brasil é um país muito desigual, muito injusto. Eu estava vendo ontem quantas pessoas foram expulsas de casa porque não pagam aluguel. Então, simplesmente vai morar na rua. E a gente está vendo salários milionários de gente aí querendo dinheiro para se reeleger de novo. São 5 bilhões para eu me promover de novo deputado. Ora, isso é um escândalo. Onde é que está o amor de Cristo nos uniu, que a gente fala na missa, né? A gente reza toda a missa, unidade e paz.
E isso não está longe de nós, porque cada um está pensando em si. E aqueles que pensam nos outros são poucos ainda. Exatamente, né? E às vezes dá uma tristeza muito grande de ver que a maioria se diz cristã, né? Mas há um cinismo social, digamos assim, né? O cinismo de não só não ter absolutamente nenhuma sensibilidade, né? E o Papa gritando para nós: sejam mais humanos, sejam mais fraternos. Vamos pegar todas as religiões do mundo e sem religião também, mas vamos caminhar na direção da humanidade, na direção da fraternidade, né? E não. Novamente, a tentativa de, primeiro, num país como o nosso, manter essa desigualdade social a todo custo. E você dizia bem, Vidigal, não se dá o direito à sobrevivência, que eu acho que o direito à sobrevivência é o direito de ter um lugarzinho para morar, ter um prato de comida todo dia, não é mesmo? E ter o mínimo do cuidado com a saúde de cada ser humano. Pelo menos isso, e não se garante. Mas se garante aquilo que você disse, não é mesmo? Grandes orçamentos em favor de interesses de grupos, interesses de classes. Isso sim, isso se salva a qualquer preço, né? O importante é o PIB e não a pessoa humana. Eu acho que tudo isso entra nessa carta aos Gálatas, não, Denis? Sem dúvida. São Paulo fala muito na carta aos Gálatas da unidade, mas do apoio que um irmão deve dar ao outro. E sem o preconceito por conta se ele veio de A ou de B, né? Como se é grego, se é judeu, se é homem, se é mulher, mas que um deve dar o apoio para o outro. E São Paulo fundava comunidades. Ele não evangelizava e deixava cada um vivendo individualmente o cristianismo. Não, ele fundou comunidades. Essa carta é escrita para uma comunidade, não para uma pessoa. Assim como ele fez em tantos outros lugares. Então, nós precisamos repensar se nós estamos mesmo vivendo em comunidade. Essa carta nos chama a isso. Vivendo, a começar pela microcomunidade, que é a família. Como é que está a nossa relação comunitária na família? E depois vamos crescendo isso aí, das outras comunidades que nós somos membros. Comunidade paroquial, na comunidade social, no município, no estado, até chegar e pensarmos nas nações, em outros países. Todos somos irmãos, como nos diz São Paulo na carta aos Gálatas. Então, acho que é um chamado, essa carta, a repensarmos a nossa vivência em comunidade, em cuidarmos uns dos outros, sem dúvida nenhuma. Eu acho muito bonito, Denis, Vidigal, até vocês podem comentar, mas é uma coisa belíssima em São Paulo. Ele era brigão, né? Brigava mesmo, né? São Paulo, aquilo que era convicção dele, ele defendia até o último, né? Ele bateu de frente com Pedro, com Tiago, entende? E chegou até aquele primeiro concílio de Jerusalém. Isso foi importante, né? Ele batia de frente contra esses cristãos judaizantes, né? E que realmente queriam destruir a obra dele. Mas tem uma coisa que me toca profundamente. Na hora em que ele soube que a igreja de Jerusalém, de onde vinham esses cristãos judaizantes, estava passando fome, estava tendo necessidade, o que é que ele faz? Ele vai esmolar, né? Ele vai pedir ajuda de todas as outras comunidades dos gentios, pagãos que ele tinha fundado. Vocês vão me ajudar a Igreja Mãe de Jerusalém. Eu acho isso fabuloso, né, Vidigal? Exatamente. Era uma outra linha de pensamento, era uma outra linha de prática cristã, mas eles se sentiam irmãos, né? Era uma família espalhada pelo mundo inteiro, mas unida pelo amor. Sim. E Jerusalém significava muito, porque é dali que nasceu tudo, né? De lá é que veio a fé, que a igreja se espalhou. Então era importante socorrer a igreja mãe. E isso, São Paulo falou, olha, vocês têm o privilégio de ajudar. As igrejas da Macedônia já estão nessa linha, já estão colaborando, e vocês têm agora a chance de fazer esse bem. Então, na carta aos Coríntios, na segunda, né, ele tem 2 capítulos sobre essa coleta para as igrejas de Jerusalém, que ele mesmo vai levar pessoalmente. É um ato de amor muito grande, porque ele poderia perfeitamente retaliar, né? Falando, vocês andaram atrapalhando a minha evangelização, agora se virem, né? Pelo contrário, ele provoca uma solidariedade muito bonita. Eu acho, Denis, que até certo ponto é um dos aspectos
que me tocam nesta pandemia. A solidariedade de muita gente. Eu vi muita gente partilhando pouco ou muito, mas não deixando seu vizinho, alguém passar fome. Eu acho que isso veio no momento em que muitas vezes a própria autoridade pública nem sempre dava conta do recado ou não queria dar conta do recado, né? E essa solidariedade, como que aconteceu em nossas paróquias, em tantos lugares, vamos fazer uma coleta, vamos ajudar quem necessita, né? Eu acho que é aí que está a beleza da nossa fé, não é mesmo? De tudo Deus tira um bem maior, né, Padre? É. Então acho que essa pandemia também traz esses aprendizados, essa retomada dessa vivência em comunidade, porque ela requer esse amor, ela requer essa solidariedade, ela requer essa caridade. E nós somos cristãos, como o Padre Vidigal colocou. Por isso que eu comecei a falar da família, nós somos uma família. Nós somos uma família porque nós somos irmãos uns dos outros, né? Nós temos o mesmo Pai. Então nós temos que, por isso que quando a gente pensa na nossa família, eu penso lá nos meus irmãos, na minha mãe, nos meus sobrinhos, a gente se desentende, nós somos uma família grande. Às vezes, numa conversa, numa situação, há algum desentendimento, mas nós nos amamos. Na hora da necessidade, está todo mundo junto. E é isso que nós precisamos realmente viver e fomentar na Igreja de Cristo, no mundo. Exato. Né? Viver essa experiência de família, de sermos irmãos uns dos outros. Às vezes a gente vai se desentender, às vezes a gente não vai concordar um com o outro, mas na necessidade nós estamos juntos porque nós nos amamos, porque o amor de Cristo venceu em nós. Exato, né? E hoje a gente percebe como esse amor, ele se manifesta, ele se concretiza no cuidado pela vida, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, né? Amar é primeiramente cuidar da vida. A minha vida, a vida do meu próximo, a vida da minha família. Eu acho que isso é tão importante porque, de repente, a gente acordou com essa pandemia, com esse coronavírus, de que não é cuidar apenas do meu carro, da minha casa, da minha fazenda, é cuidar da vida. Amar é cuidar da vida. E nesse cuidado, eu acho que tomara que seja o grande presente de Deus para a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, né? A gente continuar cuidando da vida e perceber como que a vida é interconectada, não basta a minha. Se eu não cuidar da vida do outro, até a minha será prejudicada um dia. Padre, né? Santa Teresinha do Menino Jesus tem uma frase que diz que o mundo não pensa bastante na morte. E agora acho que nessa pandemia a gente pensou bastante na morte. E como? Né? Porque ela ficou muito próxima de nós, de muitos de nós que sofrem a ida de entes queridos, de amigos, e isso nos faz refletir que esta vida é breve, que não vale a pena realmente ficar juntando tesouros nessa terra, mas vale o amor ao próximo, porque isso nos faz juntar tesouros no céu. Eu vou dar um testemunho aqui muito breve, não estava no programa, tá? Não estava no combinado. Descobrimos recentemente, há alguns meses, que minha esposa está com câncer, está lutando contra o câncer. Sim. Está no tratamento, então nós temos 7 anos de casados, 2 filhos pequenos e nós todos os dias, nas nossas orações, nós agradecemos a Deus por essa enfermidade. Sim. Porque até hoje ela só trouxe coisa boa para nós. Que coisa. No sentido de que nós redescobrimos o nosso amor como casal, nossa relação com os nossos filhos, a nossa relação com as coisas, ou seja, adora-se a Deus, ama-se as pessoas e usam-se as coisas. A relação com os outros, com os vizinhos, com os amigos, um outro olhar sobre a vida, porque agora a gente passou a pensar bastante na morte, né? E quando a gente pensa na morte, a gente reflete isso na vida. E valoriza a vida. Então, o testemunho que a gente tem dado e vivido é justamente esse. Essa enfermidade que afeta a tantos também, pelo Brasil, como tantas outras, como o próprio Covid, infelizmente. Primeiro, temos esperança na fé em Jesus Cristo. Mas pensar na vida, como o senhor disse. A vida é muito mais do que questões materiais, do que poder, do que status. Não, a vida é o outro. E é um breve segundo, como nos diz Santa Teresinha. Por isso que tem que ser bem vivida. E pode ter certeza, entende? No momento que você partilha essa experiência, vai haver muita gente intercedendo pela sua esposa, né? Eu tenho certeza de que Deus vai lhe dar a graça de
se refazer. Mas é tão bom a gente entender essa expressão que pode ser mal entendida, aproveitar a vida. É o dom maior que a gente tem. E como, né, Vidigal, Jesus dizia, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, com gosto, com alegria, né? E cada segundinho da vida que Deus nos dá é um presente imenso que a gente recebe, né? Eu quando acordo já agradeço, oh, meu Deus, que bom que estou vivo e Deus me ajude a viver bem esse dia. Vidigal, o que você gostaria ainda de falar para nós, encerrando essa nossa reflexão sobre a Carta aos Gálatas? É o que nós aprendemos, Padre Ulisses, sobre a união, a unidade, a responsabilidade de tomar decisões, sabendo que cada decisão tem a sua consequência, e também aproximar-nos uns dos outros, né? Porque São Paulo falou nessa carta, carregai os fardos uns dos outros, o peso que o outro sente, eu vou sentir. Empatia significa isso, né? Sofrer com ele, com ela, e carregar esse peso, e ele acrescenta, assim cumprireis a lei de Cristo, cumprireis a lei. Então ajudar o próximo é cumprir a lei, e isso a gente aprende na Carta aos Gálatas. Isso, é muito importante. E você, Denis, o que você diria para nós, encerrando a sua Carta aos Gálatas do Brasil? De fato, a caridade cobre uma multidão de pecados, né? Assim, que nós aprendemos. Mas não a caridade interesseira, né? Mas a caridade real, de entender que, como diz na carta de São João, Deus é amor. Deus é caridade, Deus é amor. E o amor de modo concreto, como está na Carta aos Gálatas, carregando o fardo do outro, sim, participando. Eu disse da saúde da minha esposa, e nós temos experimentado isso todos os dias. De quantas pessoas vêm se apresentam diante, sim, de nós, falando assim, deixa a gente carregar um pouquinho com vocês. Nós temos usufruído disso. Como o senhor disse, as pessoas têm a caridade, têm a solidariedade no coração. É não ter medo de colocar isso para fora. Exatamente, né? Aí está então, a gente espera que você abra a sua Bíblia na Carta aos Gálatas, possa recordar um pouco do que nós conversamos aqui nesse encontro, nesse Em Comunhão, e nunca esqueça, nunca se canse de amar, não se canse de dialogar, nunca descarte ou rejeite ninguém porque pensa diferente de você, entende? Coloque o essencial na sua vida, que é viver e amar, amar e viver, não é mesmo? Tudo o resto que for diferença, que for até mesmo conflito, a gente coloca em segundo lugar. Primeiro eu quero viver, conviver e quero amar. Assim eu estou cumprindo o sonho de Jesus para nós, né? E nós não permitimos que alguma diferença venha nos dividir, muito menos esses detalhes da vida ou essas coisas tão assim passageiras que as gerações facilmente encobrem. O amor permanece por toda a eternidade e Deus quer nos dar vida eterna para que possamos conviver no seu reino todos juntos. Vamos começar aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Semana que vem vamos estar juntos novamente. Fique aí com a bênção de Nossa Senhora Aparecida, que ela proteja com o seu manto você, sua comunidade e sua família.